Manhã Sorrisense tem muitos recados chegando sobre essa questão do cão abandonado. A pessoa está dizendo aqui, questão de cachorro na rua, bairro Rota do Sol está insuportável. Ninguém consegue dormir a noite toda de tantos cães revirando o lixo. Cachorros que estão presos nos quintais ficam latindo por conta dos outros na rua. Gente, isso é uma coisa muito séria, a responsabilização. Eu ouvi um recado aqui há pouco, eu não vou colocar no ar porque na íntegra fica bem complicado para compreender. Eu entendo a preocupação da pessoa reclamando do custo da ração quando o animal cresce. Porque pega o bichinho pequenininho, vai pouca ração, e daí ele está dizendo aí, agora um saco de ração custa 150 a mais, e como é que vai tratar de um cachorro grande, mas tem que ter esse senso antes de adotar o animal, né? Com certeza. A pessoa precisa entender que tipo de bicho que é. Vai crescer, óbvio que ele vai consumir mais comida, né? E vai além disso, né, Marlene? Vai além da alimentação. Tem gastos também com remédio, quando o animalzinho adoece. Quando o animalzinho fica velho, ele vai ficar debilitado, né? Porque ele vai ficar ceguinho, ele vai ficar com problema de locomoção, ele não vai ficar tão bonito quanto um filhote. Tem muita gente que abandona o animalzinho justamente porque ele envelheceu. E aí? E aí não quer mais. E não é assim, né? É um ser. Temos que apelar para o senso de humanidade, não é? Que o que disse aí o grande mestre Jesus, nós todos aqui temos como responsabilidade cuidar dos nossos irmãos menores. Os nossos irmãos menores são os animais, né? Por favor, gente, não adianta. Eles vão vir de pedra para cima de mim aqui. Eu já estou até acostumada. Pode ficar bravo comigo, não tem problema não. Só que dizer aqui, eu não vou pôr no ar um recado, a pessoa dizendo que já que não pode, então tem que deixar matar. Não é assim, né? Não gente? é. E outra coisa, Marlene, a gente foca muito assim em pegar no pé, entre aspas, né? De que precisa resolver essa situação de cachorros abandonados em Sorriso, justamente por quê? Porque assim, a gente tem a consciência da importância de cuidar de um animalzinho, mas nem todas as pessoas têm essa consciência. Para aqueles que não têm a consciência, ele já fez o quê? Abandonou o animal. O animal não tem culpa do dono, do seu tutor, do seu dono, não ser uma pessoa responsável. Racional, como deveria. O que acontece? Esse animal já está solto na cidade, não tem o que fazer. Você tem que tratar dele, você tem que arrumar um local para ele ficar. Não tem como eliminar esse animal. Agora, o que precisa ser feito é o quê? É a castração para diminuir a natalidade de animais e ter um controle. Que é o que precisa ser feito. Não tem uma outra alternativa. Castrar para controlar Porque quanto mais população. animais tiver, se tiver vaga no canil para 2.000 animais, vai ter 2.000 animais no canil. O que não isenta o poder público de tirar da rua um animal que está causando risco para as pessoas. Com certeza. Nesse então, assim, caso que chegou aqui. Tem todas essas situações que tem que colocar em pauta. Então, vamos torcer para que a gente tenha aí uma resposta. Já encaminhamos para as assessorias, inclusive da secretaria responsável, enfim, para que tomem aí a atenção em relação a este caso desses animais. Chegou aqui agora há pouco pitbull solto em rua também, mas é um assunto para a gente continuar daqui a pouquinho, que não termina nunca isso, né? Eu vou dizer bom dia para a nossa convidada, professora Nayara Barros, ela que é advogada, que atua em várias áreas aí e hoje vem para nos brindar com informações sobre profissões, né, Nayara? A gente vinha aí semana passada inteirinha falando sobre profissões que a mulherada tem abraçado muito, inclusive fomos cobradas para trazer aqui empregada doméstica que quisesse falar sobre a profissão em si, e é uma profissão que todos nós temos que valorizar. A doutora Nayara é advogada, né, e tem algumas ideias bem legais, eu diria, para este setor, né? Bom dia, seja bem-vinda, professora. Bom dia, obrigada a todos, novamente pelo convite. É sempre uma gratificação vir aqui falar sobre uma área que eu sou extremamente apaixonada, que é o direito do trabalho. E agora em foco, né, em relação às domésticas, né, que é uma área, assim, eu acho que é uma profissão mãe, né, para todo... Não vamos colocar diretamente para a mulher, porque eu acho que toda a família tem que saber cuidar do lar. E aí, de uma maneira generosa, bonita, essas mulheres também trabalham em outros lares, para outras famílias, servindo essas famílias. E, graças a Deus, aí os homens também, né? Nós temos os empregados domésticos, né? Quando a gente fala em empregado doméstico, nós estamos falando da empregada, da babá, do jardineiro, do piscineiro, nós estamos falando do... Pessoas que cuidam das residências em geral. Exatamente, né? Às vezes até um faz tudo. O caseiro, zelador, né? Isso. O zelador seria já dentro da área comercial. Isso, no CNPJ, né? Na pessoa jurídica. E o empregado doméstico, ele está ligado a servir
a pessoa, né, a pessoa física, no primeiro artigo da PEC, né, que é a 150 de 2015, das domésticas, que trouxe inúmeros benefícios, né, graças a Deus, para as domésticas. E aí... E aí... Desculpa, professora. Não, imagina. E aí, então, lá nesse seu primeiro artigo diz que é uma atividade, né, que tem que ser remunerada, subordinada, com pessoalidade e servindo uma outra pessoa física, né? Então, quando você é empregado doméstico, mas foi registrado por uma empresa, por mais que na realidade atue na real, função né, de... mas você está aí registrado dentro de um CNPJ. E o que isso influencia? Influencia nos seus direitos no total, né? Porque ali dentro da Lei 150 de 2015, elenca alguns pontos diferentes para as empregadas domésticas, né? Tem o recolhimento de 8% do FGTS, mas o valor daquela multa dos 40%, ele é pago mensalmente, né? Então, não tem... finalizou o contrato de trabalho, foi demitido sem indenização, no caso. Isso, porque você já recebe essa indenização de forma mensal. Você entendi. Já faz... o empregador já faz esse depósito ali. Não que a empregada já tenha o acesso aos 40%, entendi, mas ele já faz o depósito ali na porcentagem de 3,2%. Ele faz esse depósito junto ao FGTS, que são os 8%. E também o seguro-desemprego da empregada doméstica não abrange aí até 5 parcelas, ela se limita a 3 parcelas, né? Ainda. É o que diz a legislação hoje, no Isso, caso. É o que cabe às domésticas. É com pesar que na nossa região aqui, né, nós não temos um sindicato voltado para as empregadas domésticas, que muitas vezes o funcionário em si, ele acredita que buscar os seus direitos tem um custo alto, né? Então, ele acaba deixando passar e não indo se informar se aquela forma está correta, se o registro dele está de forma adequada. Lembrando que as empregadas domésticas não é porque trabalham na residência que não tem direito a hora extra, adicional noturno, não tem direito ali a esse... Muitas das funcionárias, elas acabam indo viajar com a família, também recebem, né, por essas horas efetivamente trabalhadas nessas viagens. Então, tem que se atentar a esses direitos mínimos e básicos, né? Estou trabalhando na residência 8 horas seguidas, né? Vamos respeitar aí as 8 horas diárias, né? Então, tem que ter a pausa para o almoço, né? Para que você, de fato, tenha os seus direitos resguardados, né? Diarista, como funciona, professora, dentro dessa lei aí? A diarista, ela não é uma empregada doméstica, né? Porque a empregada doméstica tem que trabalhar acima de 2 dias. E a diarista, normalmente, ela vai até 2 dias na sua casa, né? 2 dias por semana, Isso, 2 dias por semana, no caso. Completou-se 3 dias, aí já se enquadra como empregada doméstica. O que tem mudado, né? Antes de ter a PEC, nós tínhamos mais de 6 milhões, né, de empregadas domésticas. Mais de 6 milhões no Brasil. E aí, depois da lei, legislação, esse número caiu drasticamente. Porque ficou mais difícil para a pessoa física contratar efetivamente essa pessoa, é isso? Porque tem os encargos, né? Então, imagine que antes você pagava um salário mínimo. Muitas das vezes nem se pagavam isso para uma empregada doméstica. Acertava o valor que a pessoa aceitasse para trabalhar, digamos. Exato. E aí, então, com a implantação, né, se você não cumprisse com esses requisitos, você estava passível aí a uma demanda trabalhista. Então, caiu drasticamente, aí aumentou-se o número das diaristas, né, das faxineiras. Eu vejo muitos questionamentos também assim, Nayara, eu contratei uma diarista, mas dá 1h da tarde ela já foi embora. Isso, eu ia te perguntar. Tem previsão legal para as horas que uma diarista precisa fazer ou não? Assim, a CLT, né, abrange todos aqueles funcionários que têm carteira de registro. Mas vamos entender que a hora, né, são 8 horas. A pessoa trabalha a diária. 8 horas dia é o correto, digamos. Isso, é o correto. Entendi. Só que como a diarista é uma contratação autônoma de prestação de serviço que você está contratando, fica estipulado ali anterior ao desempenho da função.
quantas horas ela vai fazer. Tipo, eu vou te contratar para fazer uma diária de tantas horas, é isso? Isso. Ou você estipula por horário, ou você estipula Pelo trabalho, que ela vai realizar. Ó, tarefas. Isso. Eu preciso que você tire o pó dos móveis, limpe o chão, lave a roupa, passe a roupa, faça a comida, armazene. Então, é o combinado entre as duas partes que vale, é isso? Isso. O que as partes combinarem entre si, por ser uma contratação de prestação de serviço, é o que vai valer. Agora, muito dos casos, as pessoas simplesmente imaginam que a outra pessoa vai fazer tudo. Chegou na minha casa, viu tudo que precisa fazer, é isso. E, às vezes, ela já tem uma rotina. Ela já trabalhou em outra casa, que era diferente, você fazia até tal. Aí surgem aquelas situações. Eu não passo roupa, pronto, não está incluso isso na diária. Depende, tudo depende. Tudo depende. Por exemplo, uma vez eu contratei uma diarista e ela me informou, eu cheguei em casa e vi que os calçados estavam ainda lá na lavanderia, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, ela não lavou os calçados, não limpou os calçados. Mas eu não tinha combinado isso com ela que lavasse os calçados. Isso. E já tem diaristas que ficam em torno de 6 horas e fazem de tudo um pouco. Então, é da dinâmica de cada diarista, de cada forma de trabalhar. E tem aquelas que já estipulam assim, ó, isso vai ser dessa forma, isso eu faço de outra forma. E tem a diferença da diarista e da faxineira, né? Diarista é aquela que faz a limpeza do cotidiano, né? Tira o pó dos móveis, limpa, dá uma organizada. Limpa banheiro, o chão. Isso. A faxineira, ela tem essa outra atribuição de lavar mesmo, lavar vidraça, lavar chão, lavar calçada, né? Então, se vai atuar como essa primeira diarista ou como faxineira, também é do combinado das duas partes. As partes têm que conversar. Isso, tem que combinar, tem que saber. Porque como eu não estou contratando por meio de uma CLT, né? Não estou contratando em razão de fazer um registro dela, então ela vai fazer um serviço ali. Ainda mais quando é esporádico. Quando você contrata uma vez no mês. Uma pessoa que foi indicada por um amigo. Você não tem a habitualidade de ser sempre a mesma diarista. Então, sempre vai vir uma pessoa com uma maneira diferente de trabalhar. Então, precisa conversar. Então, antes de iniciar qualquer atividade, conversa-se ali. Eu preciso que isso seja realizado. Se você vai realizar em 4 horas, ótimo. Se você vai realizar em 8 horas, desde ótimo. que faça o serviço de acordo. E eu escuto muito também. Eu tenho que dar alimentação para diarista? É importante responder isso. Uma cuidadora. Eu acredito que seja. Isso, de segunda a sexta, né? É. Então, assim, respeitando o que dita a nossa CLT e principalmente, né, a lei complementar, o ideal é estipular um salário, certo? Fazer o registro junto ao e-social, que é uma ferramenta onde provavelmente a pessoa responsável por essa senhora, né, um filho, quem está contratando a cuidadora, quem está contratando a cuidadora vai fazer o registro dela e fazer o pagamento. Aí tem que se analisar se ela vai trabalhar em horário comercial durante o dia, né, às 8 horas ali, devidamente cumprindo os intervalos para repouso, né, ou se ela vai cuidar à noite. Cuidando à noite, ela vai receber um adicional noturno, né? Em detrimento da função que ela vai desempenhar. Então, tem essas características próprias da contratação. Precisa observar. Precisa observar ali. Pergunta que ficou antes para a gente responder. Alimentação para diarista. Quem contrata é obrigado a fornecer ou não? Então, vamos voltar à diarista, né? Isso, é o assunto principal, que eu acho que é a maior incidência, não é? entre os tipos de empregados domésticos hoje, pelo que a gente vê, né? Isso, por conta... vamos pontuar que a diarista ela não é uma empregada doméstica, mas desempenha uma função de empregada doméstica. Então, quando você vai contratar uma diarista, é interessante que você deixe claro e estipula ali como vai ser esse dia trabalhado. Preciso que você trabalhe às 8 horas, preciso que você desempenhe essas atividades. Já que ela vai trabalhar às 8 horas, ela vai ter esse intervalo de 1 hora, trabalhar 4 horas de manhã e 4 horas na parte da tarde, ela vai ter essa 1 hora de intervalo para almoço, para refeição. É um direito que ela tem? A pessoa precisa se alimentar, né? Sim, e aí, faz sentido, né? E aí combinado só. Isso, esse é o combinado. Combinei com ela que, sim, ela vai trabalhar 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, então ela vai ficar 2 horas ali, das 11 a 1 hora... Pro almoço almoço. Se ela vai fazer o almoço na residência dela, você deixa isso pactuado. Mas como se trata de diária, normalmente a pessoa permanece ali na residência para não parar, para não... perder tempo. Para não perder tempo. Então... é mais do que o bom senso você disponibilizar a refeição para a pessoa que vai ficar ali na sua casa. Direto, sem ir embora, né? para comer. Se você vou contratar você por 8 horas ininterruptas, né? Então, você tem que
né, pelo bom senso, pelo comum, fornecer alimentação, porque essa pessoa vai fazer como? Ou você vai contratar a pessoa assim, ó, a alimentação é por sua conta. Ou você pode trazer junto, ou você vai sair para almoçar. Saindo para almoçar, você sabe que tem que cumprir 8 horas aqui. É isso? Isso. Vamos colocar diarista equivalente a uma atividade de alguém que vai fazer instalação de uma energia solar na sua casa. Certo. A empresa que tem esse funcionário que está prestando essa mão de obra na sua casa, ela vai falar para esse funcionário fazer a pausa de 2 horas de almoço. Certo? Sim. E aí, então, ele vai fazer... Você, como contratou esse serviço, não tem responsabilidade para com o horário de almoço que ele vai fazer. Mas quando você diretamente contratou uma pessoa, diarista, que pode ser até um MEI, né? Ou uma pessoa que está trabalhando sem nenhum tipo de registro ou informalmente. Isso, informalmente. Então você vai ali acordar como vai ser isso, né? Não, o que falta nas relações é o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. Então você não pode imaginar que a pessoa vai deduzir, ou você falar para a pessoa: nossa, mas eu imaginei que você iria fazer o almoço. Se não foi combinado, não tem como que ela fizesse o almoço. Tem que tudo é preciso combinar antes. Na diária, na diária você tem que combinar antes como vai ser esse trabalho, como vai ser realizada essa atividade. E isso inclui quantas horas de trabalho também? E isso inclui quantas horas de trabalho também. E ali tem um mínimo, tem um máximo ou não tem? Então, regra legal, digamos. Regra legal, né? 8 horas diárias. Mas como você está contratando uma pessoa que trabalha informalmente ou pelo MEI, ele pode ficar ali até 10 horas na sua residência desempenhando a atividade. Depende de como você vai colocar essa atividade e quais atividades essa pessoa vai prestar. Porque daí nisso ela vai colocar o adicional dela noturno, se ela for ficar até a noite, mais outro. Lembrando que voltada para as atividades domésticas ali. Não pode furar esse aspecto. E há uma situação também que a pessoa não quer fazer o horário de almoço, ela prefere vir mais cedo e fazer só 6 horas. Também dá para fazer isso combinado. Também dá para fazer dessa forma. O que a pessoa que está fazendo a contratação tem que se atentar é que se isso mudaria se eu estivesse contratando na CLT. Na CLT, São regras claras. Isso, na CLT eu não posso deixar meu funcionário trabalhar 6 horas direto. Eu tenho que disponibilizar um intervalo para ele. Pausas. Mesmo sendo 6 horas, tem pausas. Mesmo sendo 6 horas, tem que fazer um intervalo ali, né? São as mesmas regras para a pessoa que trabalha para uma empresa. A questão do intervalo, né? Eu posso reduzir. O mínimo é 1 hora e o máximo são 2 horas. Só que eu posso reduzir essa jornada para 30 minutos, desde que eu pactue entre as duas partes. Desde que a minha funcionária doméstica esteja de acordo e eu também esteja de acordo para que essa redução seja realizada ali para acelerar, para ela poder ir embora mais cedo. Cada um coloca ali o seu ponto específico na relação de trabalho. Muito bem, mais uma perguntinha aqui. Eu trabalhei 6 anos numa casa 3 vezes por semana. Sempre me disseram que eu não tinha direito a nada. Trabalhei da 1 às 5h30. Tenho direito ou não tenho? A pessoa está perguntando. Limpava, lavava, passava, só não cozinhava. O resto fazia tudo. Tem direito, sim. Tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício. 3 vezes por semana é vínculo de empregado doméstico, nesse caso. Vínculo empregatício. Ela tem que pleitear isso, se quiser pleitear, com a legislação, no caso trabalhista. Isso, ela procura um advogado aí da sua confiança, né? Repassa como foi essa atividade, o que ela desempenhava, quanto ela recebia, tudo certinho, né? Porque precisa se provar o vínculo empregatício, né? Então, provado o vínculo empregatício, ela pode pleitear pelo reconhecimento do vínculo e aí ter o levantamento de FGTS, as horas devidas, né? Tudo que é, de fato... Foi por isso que foi implantado a lei de empregada doméstica, para que não há essa desvalorização do profissional e também que não seja desrespeitados, né? Pediram para a senhora falar um pouco mais, professora, sobre a questão da alimentação para as empregadas domésticas. O que a lei diz em relação a fornecer refeições? Qual é a obrigação do contratante nesse aspecto? Se é que existe alguma. Então... Esses pontos específicos da relação de trabalho, ele normalmente é abordado pelo sindicato. É o sindicato que vai pleitear pelo seu vale alimentação. Um sindicato. Por isso que é importante você estar sindicalizado, você ter um sindicato que vai lutar pelo seu vale alimentação, pelo seu vale refeição, às vezes um vale transporte. Muitas vezes a pessoa consegue aí uma cesta básica mediante ao sindicato. Então, isso é convenção trabalhista, não é o que está exatamente na legislação. A lei diz que o empregador ele tem que disponibilizar um horário
para que você faça suas refeições aí e se alimente. Ele não dita que o empregador tenha que fornecer essa alimentação. Então, quem vai pleitear por esses direitos, lutar por esses direitos em face dos funcionários é o sindicato. Então, o sindicato ele vai lá, luta pelo vale-refeição, pelo vale-alimentação, vai brigar por uma cesta básica, vai brigar para que você receba não só 50% sobre as horas extras, mas que as suas horas extras sejam pagas aí 60%, 70%. Então, é o sindicato que vem à frente, né, desses direitos aí em relação à empregada doméstica. Com relação ao almoço, à alimentação, né, algumas situações já aconteceram de... Microfone da Milena aqui, acho que não está ligado, Milena. Ela está no microfone. Mas então, voltando a essa questão da alimentação, eu vejo da seguinte maneira. Eu vejo, assim, algumas pessoas contratam e já combinam com a funcionária de fazer o almoço, né? Já que ela vai almoçar, ela faça o almoço. Esse combinado de fazer o almoço também pode ser à parte ou pode ser um combinado desde o início, né? Mas não necessariamente que ela é obrigada a cozinhar por conta de almoçar no trabalho. Não como se fosse um pagamento, né? Se você quiser almoçar, você tem que cozinhar. Não existe isso. Se nós estamos falando da funcionária, da empregada doméstica, se você colocou ali que uma das atribuições dela é realizar cozinhar, ela tem que cozinhar dentro das horas dela e ter o intervalo dela. Então ela pode ser isso. Se ela não vai embora, vai continuar nas dependências da empresa, então ela vai parar por 1 hora ou 2 horas, e se for combinado entre as partes, meia hora, vai parar ali e ter o momento dela. Vai deitar um pouco, descansar um pouquinho, vai ler, enfim, vai resolver alguma coisa na rua. Intervalo para a refeição. Intervalo, e ela faz o que ela bem entender no intervalo dela. Ainda antes da gente avançar um pouquinho no sindicato, importante questão. Se for 3 vezes por semana, 4 horas por dia, tem direito a 1/3 de férias e 13º? Outra perguntou aqui pelo nosso Falaçadão também, empregada doméstica tem direito a férias? Nesse sentido dos benefícios aí, o que tem? Tem direito. O que muda é a parcialidade. Então, não vou saber agora de cabeça qual é o artigo legal, mas tem um artigo que fala sobre a parcialidade nos dias trabalhados. Então, se você trabalha 18 dias, vai receber as férias proporcional a esses 18 dias. Então, não seriam aí 30 dias de férias. No caso daquela que tenha 3 dias a mais ou mais por semana que tenha o vínculo, é isso? Isso. Por exemplo, a diarista não entra nessa conta. Não entra. Diarista não entra nessa conta. Então, se você trabalha 3 vezes por semana, suas férias vão ser proporcionais aos dias que você trabalha. Se você trabalha todos os dias, 4 horas, você vai ter direito, sim, às suas férias, e bem como 1/3 dessas... 13º também ou não? 13º também. E 1/3 de férias. E 1/3 de férias. Muito bem. E sindicato? A senhora colocou para a gente já em off que tem a ideia, de repente, que é importante. Toda a importância a gente já meio que tem ideia. Mas o que precisaria para que isso acontecesse, aqui, de ter um sindicato da categoria? Então, para ter um sindicato aqui na cidade de Sorriso, precisaria desvincular do sindicato existente em Cuiabá, né? Então, não pode ter 2 sindicatos na mesma região. Então, se Cuiabá abrange Sorriso, então tem que fazer esse desmembramento, né? Entendi. E aí quando se fala de unicidade sindical, então só pode ter um sindicato por região. No caso, o território municipal só pode ter um sindicato. Então, o sindicato iria, faz uma assembleia convocando os interessados que desejam se sindicalizar, promove-se essa assembleia, essa reunião, e ali nessa reunião apresenta-se quem seria o presidente, né, o vice-presidente, todo aquele corpo que vai mover o sindicato. E o maior interessado, que seriam os sindicalizados, os funcionários em si, as empregadas domésticas. E por que fazer um sindicato de empregada doméstica? Porque esse sindicato vai intervir por você na coletividade, né? É um direito coletivo, né? O sindicato é direito coletivo. E aí, quando você vai com mais pessoas, quando é um conjunto de pessoas, né? O coletivo em si, brigar, você consegue movimentar uma classe. Então, vai buscar ali os seus direitos, né? Consegue trazer uma movimentação, impor, né? Que o seu direito seja respeitado, que você tenha uma garantia. E quando o funcionário tem um sindicato aqui, ele se sente mais abraçado,
né, ele vai procurar o sindicato dele É o para chapéu. isso, para intervir, porque ele acha que procurando um advogado, às vezes ele vai ter um custo muito alto. Muitas vezes ele quer só tirar uma dúvida e não tem para onde ir e acaba deixando essa situação. Não vou procurar, porque daí eu não tenho como pagar. E se você vai no sindicato ali... Tem uma assessoria jurídica, Tem uma assessoria jurídica. Normalmente o sindicato tem aquelas questões de plano, de convênio, né? Tem um clube, né, que eles possam... Sim, benefícios tem vários, né? N benefícios. A importância do sindicato é isso, é garantir aquelas lacunas em abertos dentro da própria lei, ou seja, promover melhores condições para o funcionário. Muito bem, professora. Eu gostaria de ficar mais meia hora, que tem mais perguntas chegando, mas o nosso tempo está indo para o fim. A gente tem mais um entrevistado daqui a pouco. Só para fechar aqui, a patroa que está perguntando aqui, tem uma diarista 3 vezes por semana, vem 4 horas, não 8. Preciso contratar igual, registrar? Ela está perguntando. Sim, porque não é questão de horário, né? Horas. É dias por semana. Isso, são então dias tem da semana. teria legalmente que contratar. Exatamente. Bom, professora Nayara, a gente vai marcar outras vezes para falar mais. São tantas situações envolvendo os trabalhadores, né? Sim. Algo mais que a senhora gostaria de dizer nesse momento? Gostaria que os direitos fossem respeitados, né? Dessa classe que é tão importante, que nós estamos sempre à procura de colocar alguém de confiança dentro da nossa casa para cuidar das nossas coisas, que nós dedicamos aí um tempo da nossa vida para comprar uma casa, para comprar um móvel. Então, ter alguém ali cuidando daquilo que nós desprendemos o tempo para conquistar é importante. Então, que essas empregadas elas sejam valorizadas, respeitadas e que, de fato, sejam remuneradas de acordo com a atividade que elas desempenham. Perfeito. Muito obrigada. E sobre o sindicato, a gente vai continuar conversando, professora. Isso aí. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.